Bom dia para você que está chegando agora no meu canal. Eu me chamo Alaia Dulis, eu sou mestre em filosofia e pesquisador do gnosticismo e de tradições filosóficas antigas, especialmente das tradições espirituais. Se você não é novo no canal, seja bem-vindo novamente. Você deve ter notado que eu estou com o cenário um pouco diferente hoje. Não que isso seja o foco aqui, geralmente não é uma coisa que eu dou muita importância, mas eu quero contar uma novidade para vocês. Eu estou tentando montar aqui nessa salinha, que eu já gravei alguns vídeos aqui, alguns de vocês vão reconhecer a parede azul ali no canto. Aqui é uma salinha de trabalho meu, que a internet não pegava muito bem. Então, eu estou refazendo algumas conexões da internet para conseguir montar um estúdio aqui e deixar todo o material de gravação. Isso vai facilitar muito para eu poder produzir e gravar mais vídeos para vocês. Eu estou devendo várias respostas para muita gente, eu recebi muitas mensagens aqui no Instagram com muitas perguntas, muitas vezes interessantes e que dariam vídeos e debates muito legais. E eu garanto para vocês que eu leio tudo que vocês me mandam, mas eu realmente não estou dando conta do fluxo e de responder tudo e a todos. E isso faz eu me sentir super mal comigo mesmo, então eu peço de coração mil desculpas, minhas desculpas sinceras, porque ou eu estudo e preparo aula, ou eu respondo as mensagens. Mas é muito bom que vocês mandem mensagens e é muito bom que vocês demonstrem interesse e as dúvidas de vocês, porque pode ter certeza que eu estou lendo, eu estou observando e eu estou tentando trazer ao longo dos vídeos, inclusive, algumas respostas, assim, ao longo do vídeo, que muitas vezes vão responder dúvidas que vocês, porventura, tenham, né? Mas eu estou montando aqui nessa salinha meu novo espaço, porque eu quero ter aqui um dia que se eu tiver uma ideia ou eu receber uma pergunta bacana, assim, que eu estou com tempo de sentar e gravar e eu não preciso montar tudo, porque geralmente eu tenho que trocar de escritório com meu marido, monta todo o computador, liga a luz, conecta o microfone, etc. E até a gente conseguir fazer isso, né, já está na hora do almoço, de buscar a criança na escola e acaba não dando tempo. E aqui eu vou conseguir deixar montadinho, então é só ligar, gravar e responder. E então eu estou querendo fazer aqui um quadro de respostas às questões que vocês mandam, de um jeito mais informal, sem PowerPoint, sem slide, sem ter preparado, mas para responder as questões que surgem, que muitas vezes são muito interessantes e às vezes vale com que mais pessoas tenham acesso à resposta, né? Porque auxilia todo mundo. Tá tendo uma obra aqui do lado de casa, eu não sei se vocês estão ouvindo a bateção, se estiver, desculpem, estou tentando falar aqui perto do microfone para não atrapalhar o som. E eu queria saber se vocês gostaram dessa ideia, o que vocês acham da gente ter aqui um quadro semanal de 15, 20 minutos, que eu responda algumas das principais questões que vocês me mandam. Assim eu vou conseguindo dar a atenção que vocês merecem, né? Fazer essa troca, esse diálogo com vocês, e ao mesmo tempo a gente tem aí uma variedade de temas e não são apenas as aulas, né? Eu gosto muito de dar aula, de preparar as aulas, de me aprofundar no estudo dos gnósticos e dos evangelhos apócrifos, mas as aulas, assim, para quem acompanha como membro aqui no canal ao vivo, são aulas de 1h30, né? Aqui nos vídeos, às vezes, a gente quebra em vídeos de 40 minutos, mas acaba sendo um pouco denso. Então, as aulas aqui nas playlists do canal, elas servem como um curso livre de introdução aos gnósticos, de estudo do gnosticismo, do cristianismo, dos evangelhos apócrifos, da tradição esotérica cristã. Mas essa troca aqui, que é tão gostosa da gente fazer, de dialogar e de ver as opiniões diversas e responder as questões que vocês trazem, também é importante, né? Então, por isso que eu estou tentando aqui montar esse espacinho. Estou aqui com os gadgets novos, né? Comprei uma Wacom, uma daquelas canetas para desenhar, botei a luz aqui. Inclusive, tudo isso só é possível por causa do apoio que vocês dão ao canal, que é um apoio muito, muito bem-vindo, assim. Tudo aqui atrás, ó, essa luz aqui foi graças a um membro do canal. O tripé também, eu vou conseguindo melhorar aqui a qualidade no microfone, do som para vocês e tal. Vou ver se eu dou um jeito agora na webcam para melhorar a qualidade também. E assim, é algo que eu tenho muito a agradecer a vocês, de verdade. Bom, como hoje eu não preparei nenhuma pergunta, não selecionei aqui numa imagem, numa resposta, eu queria convidar vocês a passar no site da editora Garbalux comigo, tirar algumas dúvidas de vocês e falar um pouco dos livros da editora. Para quem não sabe,
Eu trabalho junto a uma editora, a editora Garba Lux. Eu trabalho com as traduções e as revisões, dou um auxílio aí na divulgação, né? A editora ela é uma iniciativa do Instituto Garba de Brasília, junto ao Núcleo Lux de Ziu, né? Então, são alguns amigos de um grupo que a gente estuda junto, medita junto há muitos anos, e esses amigos de Brasília, aqui de São Paulo, a gente se juntou e montou essa editora, é uma editora sem fins lucrativos, cujo o objetivo é divulgar bons conteúdos das tradições espirituais, com traduções inéditas, material sério, material de apoio, com contextualização histórica, para quem esteja buscando algo profundo dentro dessas tradições, né, encontre material de qualidade, né, que vá além do autoajuda, que mostre textos originais, que vá nas fontes, né, não fique só no esquizoterismo, e forneça aí um material de qualidade para estudo. Mas é uma editora sem fins lucrativos, então a gente depende aí da venda dos livros para conseguir fazer os novos livros. Tem muito livro na fila. Se eu fosse mostrar para vocês a lista de planejamento aqui dos próximos livros a serem publicados, vocês iam ficar loucos de emoção, assim, porque tem muita coisa boa, mas a gente já está aí com 6 livros publicados, e um deles, já na segunda tiragem, né, a gente tem que fazer uma nova tiragem com a gráfica, porque esgotou, então, poxa, que legal, né? Tá, alguns também já estão acabando a primeira tiragem, mas é um trabalho, assim, orgânico, é um trabalho caseiro, é um trabalho que a gente faz, assim, com uma motivação de compartilhar e passar adiante esses conhecimentos, que há muitos anos o Instituto Garba e o Núcleo Lux de Ziu partilham, né, em seus estudos privados, nas suas reuniões. Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu conto a origem desses grupos e como a gente decidiu abrir essa editora, uma editora independente, né, que aí a gente está... Cada um faz um pouquinho, né? Uma pessoa que é formada em letras e é revisora de texto, é jornalista, trabalha na revisão, o outro faz contato com a gráfica, o outro ajuda na diagramação, o outro ajuda na produção da capa, do design, né? E a gente trabalha com a tradução e as decisões. Fazer livro é um negócio assim muito emocionante e muito difícil também. Então, eu agradeço a vocês pelo apoio à editora, pela alegria das fotos que vocês me mandam quando compram um livro novo. Recebo até foto das crianças segurando o livro. Assim, meu filho tirou foto aqui com o livro. Então, a gente vai também aí trazendo conhecimento para as novas gerações que chegam, isso é ótimo. Eu vou partilhar aqui com vocês, gente, o site da editora. Vou abrir aqui junto com o Zoom, porque aí fica mais interessante, ó. Nossa, tá com um delay aqui na minha gravação. Tá, agora tá certinho aqui, tava com um delay. Bom, esse é o site da editora, www.garbalux.org.br. Garba é uma palavra em sânscrito, que também, assim como o Viveka é em sânscrito, e o meu nome, Alaya, também é em sânscrito, né? A língua filosófica da Índia Antiga, né? Garba significa semente, né? Então, Garba Lux, lux aqui em latim, né? Sementes de luz. E essa é a ideia da gente poder plantar novas sementes de luz nesse mundo, trazer conteúdos que despertem as almas do seu sono, né, que tragam mais consciência e despertar espiritual para os buscadores da verdade, os buscadores da luz. Então, esse é o site, garbalux.org.br, né? O site foi montado por nosso querido e recém-falecido amigo Felipe Gubert, que trabalhou muito na criação dessa editora e no Instituto Garba, né? Ele, infelizmente, partiu faz umas 2 semanas desse mundo. Quem sabe, em breve, ele tem aí uma nova vida, em uma nova jornada, né? Mas aqui está o nosso site, a gente tem aqui para vocês podem clicar na loja, né, o carrinho, finalizar a compra, os próximos lançamentos, eu acho que aqui até ficou, a gente está precisando atualizar, vamos ver o que aparece aqui, Bardesanes, o Filósofo Gnóstico, que é o nosso último livro, esse já foi lançado, né, o Colégio Arcano dos Templários de Toledo, também é o 5º livro, o penúltimo livro lançado. E esse aqui ainda está para ser lançado, o Tahatantra, Natureza Buda, né? Um livro da filosofia budista Mahayana sobre comentários de Asanga, né? Fundador da escola Yogacara, sobre ensinamentos que ele recebeu do Bodhisattva Maitreya, sobre a natureza Buda presente em todos os seres, né? Esse texto também é conhecido como Ratnagota Vibhaga,
Ratanagotra Vibhaga, né, e é do budismo da Índia, né, vai apresentar os 7 pontos Vajra, a noção da existência de um Buda potencial em todos os seres, né, é um livro que está na lista, né, está aí lá na aba de lançamentos, esse ainda vai sair. Os 2 anteriores já estão disponíveis na venda no site. Se a gente clicar aqui em loja, aí vocês vão ver mais claramente quais são os nossos livros. Tá, aqui o primeiro foi o Mistério da Ética, eu vou até soltar aqui o meu microfone para pegar o livro. A gente tem, ó, eu estou com o meu aqui, mas vocês podem aí ver pelo site, o Mistério da Ética, é um livro do Alberto Brum, né? Vocês vão ver que todos os livros têm o nome do Alberto Brum na capa, mas não é porque ele é o nosso diretor de editoração e o coordenador do Núcleo Lux de Ziu. E, ao mesmo tempo que os livros mostram a pesquisa do professor Alberto, ele também não está falando assim, não são apenas ideias dele, né? Ele traz traduções de textos antigos, ele traz conteúdo de outras obras, ele faz a pesquisa, assim, passando pela literatura disponível, acadêmica, inclusive, dentro desses assuntos. Então, nesse primeiro livro que ele lançou sobre o mistério da ética, a gente vai encontrar, ó, o professor Alberto, ele foi professor de ética em faculdades de filosofia e estudos da religião por muitos anos. E ele vai abrir o primeiro livro dessa editora falando sobre a ética, mas não nesse sentido chato que ficou hoje em dia, a ética na política, a ética no esporte, a ética, né, que na verdade é mais um sentido moralista, né? Então a gente vai atrás da ética enquanto uma compreensão filosófica do que é a ética, né? O que são a ética das virtudes, né? E da compaixão nas filosofias do Oriente e do Ocidente. Então o professor Alberto, ele passa aí por diversas tradições filosóficas da antiguidade, mostrando qual é a relação da ética com o conceito de logos, e porque isso é um mistério que mora dentro de cada ser humano, né? O homem é a morada do fogo logos. O que é esse fogo logos? E o que é essa vontade ética que impulsiona os seres em direção à luz? Então, se vocês clicarem aqui no Mistério da Ética, que está em preço super acessível, gente, R$ 46 aqui, mais o frete, que é pelos Correios, né, são um material aí de qualidade super acessível em português para quem está estudando faculdade de filosofia, ciência da religião e direito, etc., né, que tem aí a matéria de ética, que é obrigatório. Vamos dar uma aprofundada, porque em vez de ficar aí só no Ética Nicômaco do Aristóteles ou nos preceitos morais, a gente aprofunda, né, um entendimento do que é ética. Então, ele passa aí pelo significado de ethos, né, a palavra da ethos, né, que vai ser citada por Heráclito, filósofo pré-socrático, distinguindo da moral também, as origens filosóficas da ética em Heráclito. Se eu clicar aqui, acho que vocês têm acesso também ao índice, que eu estou lendo aqui, ao índice, olha só. Significado de ética, as origens filosóficas, a ética no pitagórico Demócrito, né? Demócrito, um dos filósofos aí gregos, né? Ou não gregos, né? O Alberto discute um pouco a questão oriental do Demócrito também, conexões com a Índia, né? A ética das virtudes na filosofia da Grécia Antiga, a ética no estoicismo, as virtudes na filosofia da Índia, agora, né, mirando aqui para o Oriente, as virtudes na filosofia budista e a importância de um bom coração, da bodhicitta, a atitude compassiva em direção ao mundo, e aí ele vai dar moral do dever de Kant, a ética da compaixão em Schopenhauer, a responsabilidade para com o outro em Levinas, e a ética da libertação em Dussel. Então ele vai assim desde a filosofia grega antiga, passa um pouco pelo Oriente, pelos estoicos, e vai em direção aqui a Schopenhauer, Levinas e Dussel, que são autores mais modernos, filósofos modernos, ou mais contemporâneos, né? Estou usando a palavra modernos aqui de forma inadequada, mas tudo isso passando por um ponto de vista espiritual, de uma jornada da alma em busca de uma ética de libertação, né? Então, o livro está muito bonito, né? E bem acessível, como vocês puderam ver. E esse é o primeiro dos livros. O segundo livro, a gente tem aí o Atma Yoga, né? Atma Yoga, que está apenas R$ 40. E aí esse aqui é para quem gosta de filosofias orientais, filosofia da Índia, Yoga, Vedanta, né? Os vedantinos. E aí a gente pode citar o Vivekananda, Ramakrishna, Yogananda, né, que é mais essa linha da Vedanta.
Aqui nesse livro do Atma Yoga, na verdade é um livro de Vedanta, né? E a gente tem uma tradução do texto Atma Bodha atribuído a Sri Shankaracharya. Além disso, tem aqui os capítulos de fundamentos para a filosofia do Shankara, né? Introdução a Vedanta. Ah, esse aqui está aqui. Introdução a Vedanta, né? Então a gente tem, ó, o significado de Atman. Então, aqui para os teósofos também, que adoram falar do sétimo princípio, o Atman universal, presente em todos os seres, vamos entender melhor o que é Atman. Pega aqui o livro Atma Yoga do Alberto e vai ter um belo aprofundamento, né? Na filosofia Advaita, Maya, ou Maya, não significa ilusão. O que é esse véu, esse véu que cobre a realidade? É uma ilusão, não é uma ilusão? Esse capítulo está bem interessante. Posso até trazer um estudo dele aqui um dia. E aqui a gente tem, né, os fundamentos da filosofia do Shankara, então passando aqui pelos Upanishads, os Mahavakyas, o Bhagavad Gita, né, os Brahma Sutras de Badarayana, o Mandukya Upanishad, né, são extratos e comentários trazendo o ensinamento desses Upanishads. O Alberto ele é muito bom em fazer pesquisas de conexões históricas entre os personagens e ele fez um doutoramento em história, né, então ele tem um pouco, muito dessa mente de pesquisar, né, as conexões e os diálogos interfilosóficos, interreligiosos entre os personagens das tradições, né. Então, aqui ele faz aqui uma conexão de Gaudapada, Patanjali, né, Patanjali da Yoga, né, o Shankara no século 6 AC. Ele também comenta aqui um artigo de um pesquisador americano chamado David Regal, que é o Shankaracharya original, porque surgiram muitos Shankaras, aí tem uma confusão sobre as datas, então tem esse artigo do David Regal, o Shankara em Subhahal e o Blavatsky, para quem aí gosta dessa linha, e depois, na segunda parte do livro, a gente tem aqui fragmentos de alguns textos de Shankara, e no fim, a tradução do Atma Bodha, um texto do Shankaracharya, e como apêndice um artigo sobre o Atman segundo a Blavatsky. Então, aqui tem um pouco para todos os gostos, desde o mais tradicional, para quem gosta de teosofia. Não é um livro, o Alberto não é teosofista, não é um livro de teosofia, isso aqui é um livro de Vedanta, é um livro de yoga baseado na tradição antiga. Então, é acessível em português, né? Tem pouco material em português. Bom também a gente ter aqui material direto do Shankara, né? Textos do Shankara para a gente conhecer melhor. Está R$40 aqui no site da editora, então fica a sugestão para quem se interessar. O terceiro livro que a gente publicou foi o meu junto com o Alberto, né? Eu sou coautora desse livro, aqui da metade para frente, metade para o final é meu, metade do início é do Alberto, e a gente divide aí uma pesquisa sobre o discípulo gnóstico de Jesus, João, o discípulo que escreve aí o apócrifo de João, que inspira ou redige o original do Evangelho de João, ou pelo menos o prólogo e a parte mais poética do texto, que é muito filosófica, né, muito conectada à linguagem dos essênios, dos filhos da luz, os filhos das trevas, o logos, tem toda aquela linguagem lá que conecta a filosofia antiga também, o platonismo, o filon, o logos, os estoicos, né, o João é um discípulo aí bem filosófico. Nesse livro aqui ele está R$51 pelo site, mas o frete baratinho, um livro aí de mais de 250 páginas, mais ou menos, com textos inéditos em português de apócrifos gnósticos, né? Aqui eu traduzo e comento o apócrifo de João, que é um dos mais importantes textos do gnosticismo cristão, das descobertas de Nag Hammadi, dos evangelhos apócrifos, né, que vai contar o mito da criação, a cosmogênese gnóstica, o antropogênese gnóstico, as ideias sobre a salvação da alma, e a filosofia esotérica de Jesus, né? Também inclui aqui o hino de Jesus e a cruz de luz, que são partes dos textos apócrifos do Atos de João, e uma pesquisa extensiva do Alberto sobre... Esse aqui, se eu clicar, não abre? Abre. Aqui, sobre o quarto evangelho, sobre as relações de João, o discípulo amado, com Lázaro, que aparece, né, no evangelho de João do Novo Testamento, se Lázaro seria João, né, as relações com os essênios, a questão da linguagem aqui do Evangelho da Luz, né, também notas de Midi, Blavatsky, que é o quarto evangelho. Depois a gente tem a tradução do hino de Jesus, que é um ritual, um rito gnóstico que Jesus fez com sua escola de discípulos avançados,
e foi preservada aí para a gente no Atos de João, e a tradução da Cruz de Luz com comentários do Midi e comentários do Alberto sobre esse texto que vai falar da experiência espiritual do Cristo, do Cristo enquanto Logos que vem à matéria e é crucificado na matéria, e Jesus, quando se torna um Cristo, ele se ergue em direção aos céus e recebe um corpo de luz, e ele é elevado além de todo o sofrimento, né, do mundo. E tem muito ensinamento, né, nesse texto, é muito bonito. E aqui no final tem a minha parte da tradução do Apócrifo de João, e eu faço aqui uns comentários ao texto para facilitar o estudo e o acesso ao conteúdo para vocês, né? Não está só o texto e pronto. Então, eu acho que isso facilita muito quem está estudando essas tradições. Vamos adiante. O quarto livro que a editora publicou foi a Filosofia dos Rishis da Índia Antiga. Está R$ 45 pelo site. Gente, está muito baratinho, dá para levar tudo. Não custa nem uma pizza isso aqui. Eu gosto de pizza. Eu sei que uma pizza aqui, pelo menos em São Paulo, as baratas estão 50 a 60 reais. O livro está 45. Então, levem os livros, né? Ajuda a gente a comprar mais pizza, brincadeirinha. A Filosofia dos Rishis da Índia Antiga, também, né, do Alberto Brum. O Alberto, além de professor de filosofia antiga e de ética nas faculdades, ele também foi professor de filosofia oriental. Não só professor, como praticante há muito, muito tempo, né, dessas tradições. E o Alberto aí tem uma história pessoal muito interessante, que ele não conta muito, mas ele tem um contato muito íntimo com as tradições das filosofias orientais, especialmente o budismo, né? Eu posso dizer que eu tive lamas budistas tibetanos vivendo na minha casa durante a minha infância, então vocês têm uma ideia do que aconteceu. O Alberto esteve na Índia, no Nepal, por um tempo também, recebendo transmissões e práticas. E também foi um professor, agora ele está aposentado, mas ele foi um professor acadêmico também dessas tradições, né, como o filósofo que ele é. Então, vocês têm aqui um daqueles livros assim, poxa, eu quero conhecer a filosofia da Índia, quero conhecer um pouco de filosofia oriental. Por onde que eu começo? Começa por esse aqui, né? Em português tem pouca coisa sobre o assunto, e nessa qualidade vocês também dificilmente vão achar outros, né? Tem alguns aí que a gente poderia citar, mas esse é um dos poucos que tem. Então, esse livro, que tem uma capa muito bonitinha, acho que todos eu gosto muito das nossas capas, ele vai falar das darshanas, das escolas de filosofia da Índia Antiga. Para quem tem dúvida, né, se existia filosofia antes dos pré-socráticos, eu garanto que sim. O Alberto garante que sim, e certamente vocês vão poder ver por vocês mesmos, ao terem contato com esses ensinamentos, que a filosofia da Índia Antiga, não só na parte da lógica, epistemológica, moral, ética, espiritual, cosmológica, é muito profunda e tem muito a acrescentar à nossa busca pelas verdades superiores, pelas verdades eternas, né? Então, aqui vocês têm uma introdução geral sobre os Vedas, os Upanishads, os Gitas, né, dentre eles o Bhagavad Gita, os Puranas, as Darshanas, que são essas escolas, né, a Nyaya, a Vaisheshika, né, são as escolas de filosofia da Índia. O jainismo, né, que tem toda aquela questão da não violência, o voto de não causar prejuízo ou dano a outros seres, vem aí do jainismo e é incorporado no budismo, né, como uma compaixão a todos os seres também. O Bodhidharma e a Yoga Vashista, e a questão do Patanjali e tudo mais. Então, nesse livrinho aqui, vocês vão encontrar aqui, ó, vamos passar aqui pelo sumário dele. A introdução aos Gitas, os Upanishads, a origem da filosofia metafísica da Índia, o Maitri Upanishad, muito bonito, tem tradução aqui dos Upanishads, alguns inteiros, alguns assim, contextualizando com os trechos deles, né, o ensinamento. Aí as Darshanas são as 6 escolas de filosofia da Índia Antiga, e eu posso até contar para vocês que quando eu fazia mestrado em filosofia na Universidade de Brasília, eu tive aula de filosofia oriental com o professor do mestrado, e esse livro aqui está bem mais profundo que a aula do mestrado, então aproveitem o livro, né? Então a gente passa aí pelas escolas de filosofia, né? A Vaisheshika, a Nyaya, a Mimamsa, a Sankhya, o Raja Yoga do Patanjali, a Vedanta de Badarayana, os 4 Gitas,
a yoga, o Mahavira, o jainismo, o Siddhartha, o Buda, páginas, R$ 40, R$ 45, né? Então, super acessível, e para quem gosta de filosofia oriental, é um bom caminho para começar. Estamos indo aqui para os nossos últimos livros. Esse aqui volta, então, para o Ocidente, o Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo, Bastidores da Escola dos Tradutores na Espanha no século XII, Monges de Cister, Cavaleiros do Grau, Filosofia Árabe, Neoplatonismo e Magia. Esse livro aqui é para o pesquisador de templários, tradições do grau, magia ocidental, esoterismo ocidental, tradições medievais, né? Para quem gosta dessas coisas, esse livro está fantástico. Esse livro aqui é dos grandes, estou sem o meu aqui também, mas vocês podem ver que ele tem 400 páginas e ele está bem denso, bem profundo, e eu vou mostrar aqui para vocês, vou comentar aqui o índice também. Está aqui num preço, aqui está o preço de uma pizza, né, R$ 68, e, opa, cliquei em comprar, ó, olha os nossos atos falhos aqui, né? Não vou comprar porque eu já tenho, mas vocês podem aqui clicar em comprar. Vamos lá, o sumário. Esse livro, ele é dividido em duas partes, mais ou menos, né? 3, na verdade. Estou fazendo uma divisão minha, não foi o Alberto que me disse isso, né? Mas a primeira parte do livro, ela é histórica, porque ele é parte de uma pesquisa de doutoramento do professor Alberto Brum, na época que ele entrou num doutorado. Então, ele era em história, né? Então, ele foi dentro da questão da história do tempo, história das ideias, colocou aqui a cidade de Toledo, na Espanha, dentro no tempo e no espaço, né? Contextualizando. Então, para quem gosta de história, está muito bem contextualizado, explicando, inclusive, aí o surgimento histórico da Ordem dos Templários. Então, Alberto vai falar aqui do contexto do século XI, do século XII, dos elos políticos e religiosos, do surgimento da tal escola de tradutores em Toledo, que em muitos textos começaram a surgir, né, Avicena, Aristóteles, etc. Depois ele vai questionar isso também, muito legal. Então, aqui a origem também dos cistercienses, né, que os cistercienses eram uma ordem monástica ligada a Bernardo de Clairvaux e conectada aos templários, né, a regra dos templários aí é escrita por Bernardo e tal, tem o elogio à nova milícia, etc. E as conexões dos cistercienses com os templários e esses templários que alguns, né, ficam na França e alguns vão para a Espanha, depois para Portugal também, e como eles trabalham como essa escola secreta de tradutores, porque tinham as traduções abertas e tinham os materiais secretos, igual tem lá no Nome da Rosa, né, que eles cobriam a leitura com textos de Aristóteles na frente, então os templários fizeram isso. O Alberto vai falar do círculo dos templários originais, né, os 9 cavaleiros templários, e aí ele vai argumentar muito bem de que eles não eram uma ordem de milícia, não eram militares, eles não estavam indo matar muçulmanos, pelo contrário, eles eram amigos dos muçulmanos, e era, na verdade, uma ordem esotérica, gnóstica, mágico-hermética, né? Tem aí uma questão arcana, né, dentro do grupo dos templários. Então, ele vai contextualizar Hugo de Payens, Bernardo de Clairvaux, Raimundo Bernardo, Hugo de Champagne, o Conde e tal, as viagens deles, a coleta de materiais que eles tiveram e as relações aqui com de Salvo e Juan Hispano na Espanha e as traduções de Toledo na primeira fase dos Templários em Toledo. E aí, então, partindo dessa contextualização histórica, o Alberto vai mostrar como alguns dos livros traduzidos secretamente dentro da Catedral de Toledo vão ser, na verdade, livros de neoplatonismo. E ele vai claramente conectar os templários com a tradição neoplatônica. Isso é uma coisa inédita, que vocês, né, assim, uma pesquisa inédita, assim, no Brasil e no mundo. E está muito bem fundamentado, assim, é muito interessante que ele demonstra, né, que todos aqueles textos que eram atribuídos a traduções de Aristóteles, na verdade, eram traduções de Plotino e Próclo, o que mostra a conexão dos templários aí com a tradição, né? Plotino, Próclo, os gnósticos também, os símbolos que os templários usam, então, na verdade, vem aí de um cristianismo esotérico também, né, tudo isso, e da tradição mágico-filosófica platônica, né, que a gente encontra no neoplatonismo. Então, ele vai falar muito sobre a tradução aí do Livro das Causas, tem uma tradução agora
em português para vocês lerem o tal do Livro das Causas, que é um texto neoplatônico, que surgiu, ficou disponível por causa do trabalho dos templários, né? E aí o Alberto vai falar da metafísica, a filosofia de Gundisalva, a processão dos mundos, né, a escola de Chartres, conectada com João Hispano, o pseudo-Empédocles, e aí vendo como os templários dessa época, né, os originais, eles vão se relacionar com a tradição sufi islâmica, né, Ibn Massara, Ibn Gabirol, a metafísica e a cosmologia do Gundisalvo conectada com essa gnose sufi, essa gnose islâmica também, e o contato dos templários com os guardiões das montanhas na Síria, né, que vai dar depois esse termo dos assassinos, que não tem nada a ver com assassinato, né, são os assassins, né, é o nome de uma ordem secreta lá da Síria, que os templários têm acesso, que tem relação com o sufismo e também com essa filosofia neoplatônica que vai ser preservada em árabe, e aí do árabe vai para o latim no século XII em Toledo. Né? E, por fim, o Alberto termina falando da parte mais arcana, esotérica dos templários, né? Sobre essa conexão da filosofia persa, árabe e sufi, né? E o círculo interno da ordem do templo, a regra secreta, o selo de Abraxas e os cavaleiros do grau, e como isso se conecta ao Parsifal do trovador alemão Wolfram von Eschenbach, e como o Parsifal é uma chave para esses contatos do grau e das origens do grau dentro da tradição sufi islâmica e da tradição esotérica gnóstica e cristã. E aí o último capítulo é sobre a magia de Toledo. Então aí para quem gosta desses assuntos, esse livro está imperdível. Até gastei mais um tempinho aqui nele comentando com vocês. E o último livro, que acabou de ser lançado agora em dezembro, janeiro desse ano, é esse aqui, que é Os Hinos de Bardesanes, ou Bardesanes e os Hinos de Tomé. Está R$ 67,00, também o preço de uma pizza aqui de São Paulo, uma mussarela. Estou com fome, gente. E esse é o maior que o dos Templários, 416 páginas, e tem no meu canal aqui vídeo de lançamento, tem as aulas, tem uma playlist para quem se interessa, que todo livro que lança, a gente faz um evento aqui no sábado, ao vivo, com todo mundo, lança o livro, fala sobre o livro, dá palestra sobre os livros. Então, se vocês forem na playlist aqui do meu canal, do Alberto Brum, no nome da playlist, vocês vão achar todos os vídeos ao vivo de lançamento desses livros, e as aulas, e, enfim, parte do conteúdo do livro, né? Porque o livro todo, aí vocês vão ter que comprar e ler e estudar por vocês mesmos. Mas aqui o livro do Bardesanes, ele está R$ 67,00, preço promocional de lançamento, né? Então aproveitem enquanto está num descontinho. Mas é aí novamente um livro com textos inéditos em português. Inclusive eu sei que tem gente trabalhando academicamente, por exemplo, com o livro das Leis das Nações, acadêmicos da Holanda, dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, e trabalhando esse texto, né? Mas não é um texto aí que é muito conhecido, né? Só quem aí do meio mesmo conhece, e a gente está trazendo aí pela primeira vez em português a tradução. Também o Hino da Veste de Glória e a Canção Nupcial da Sabedoria, que vai falar justamente do que a gente está vendo aqui na minha playlist do Evangelho de Filipe, que é os sacramentos gnósticos, né? E o quinto sacramento, ou o mais elevado deles, é justamente o mistério da câmara nupcial. E a gente tem aqui, na tradição gnóstica de Bardesanes e de Tomé, que ficou mais no Oriente, né? Alguns foram para o Egito, outros foram até para a Europa, mas o que ficou no Oriente tem a canção nupcial da sabedoria como um dos hinos gnósticos de ensinamentos esotéricos desse cristianismo místico e iniciático do Mestre Jesus e de outros grandes iniciados. Então, novamente, aqui nesse livro a gente tem uma pesquisa do Alberto, que o Alberto ele é muito bom nisso, nas pesquisas, e ele mostra como Bardesanes tem uma conexão com Tomé, com Mateus, Tadeu e Adai em Edessa, que é um reino ali que atualmente está na região da Turquia. Infelizmente, inclusive, a cidade de Edessa foi um pouco impactada aí pelo terremoto, que tristemente tirou tantas vidas, né, esse mês, mas é ali perto daquela região.
ali para o norte da Síria e oeste da Turquia atualmente, né? Então, ali tinha um grupo gnóstico muito forte que sobreviveu nos 3 primeiros séculos e depois dá origem ao maniqueísmo ali naquela região. E aí o Alberto faz uma profundíssima pesquisa sobre quem é Bardesanes, esse gnóstico que ainda permanece, em parte, desconhecido, mas para quem estuda aí um pouco de filosofia antiga, de até platonismo, já pelo menos ouviu falar no nome de Bardesanes, esse grande gnóstico dessa região aí do Oriente. Então, o Alberto ele vai relacionar Bardesanes com filosofias da Índia, porque o Bardesanes escreve sobre filosofias da Índia, e também com as tradições da astronomia babilônica, da astrologia, astronomia estoica, né? O Bardesanes como um profusor, um divulgador também da filosofia estoica, inclusive sendo ele mesmo um gnóstico estoico. Está muito, muito profundo e interessante essas relações. O Alberto também relaciona o Bardesanes com as odes de Salomão e depois com os primeiros gnósticos ali daquela região. O Bardesanes ele é de 160, 190, 200, ele acho que ele morre em 230, então ele está aqui naquele período do médio platonismo, indo em direção ao neoplatonismo, tradições e escolas de mistério ainda vivas naquela região, né, tradição helênica, os gnósticos, os primeiros gnósticos, né, ele é um deles, e aí ele tem aí trocas filosóficas, diálogos com outros hereges, né, ele é considerado um herético, um dos bons heréticos, e a gente vê relações aí de Bardesanes com Teodotos, com Panteno, com Clemente de Alexandria, com Axionicos, que talvez seja o provável autor do Evangelho Apócrifo de Filipe. Então, olha, muito conteúdo gnóstico para quem gosta de estudar e de pesquisar a verdade, busca entender e busca compreender por si mesmo. Tá aí um livro imperdível, né? Tem realmente muito conteúdo, não vai dar para eu comentar tudo, mas vocês passando o olho aí no índice, vocês podem ter uma ideia de como é rico, né, essa obra. E aí, na segunda parte aqui do sumário, a gente tem os Atos de Tomé, né, uma introdução geral do Alberto, e aí as traduções do Hino da Veste de Glória, também conhecido como Hino da Pérola, com comentários do Mide, comentários da Jane Dúrios, e um aprofundamento, né, nessa obra, nesse hino gnóstico, e a Canção Nupcial da Sabedoria, também com comentários e contexto e extratos de comentários do Mide. E, por último, o Livro das Leis das Nações, que vai falar sobre karma, não com essas palavras, mas para quem entendeu claramente sobre isso, sobre destino, sobre livre-arbítrio, sobre astrologia, como a astrologia é ligada aos arcontes, e os arcontes induzem os astros a formar o destino das pessoas que não estão libertas ainda das amarras da ignorância, e como as nações se adequam com suas leis dentro desse destino amargo que aprisiona as almas e as leis das nações e tal. É bem, bem interessante, um material aí filosófico, gnóstico inédito, né, novamente, do século III, que vocês têm acesso agora em português, graças aos esforços do Alberto, da Jane, de toda a equipe da editora Garbalux. Então, eu espero que vocês aproveitem, né? Então, passem no site da editora, e tá barato os livros, gente, leva todos logo de uma vez, né? Fazendo propaganda mesmo, porque, olha, que trabalho bonito. A gente faz de coração, é trabalho da alma, sabe? É um propósito de vida nosso, né? E reflete aqui décadas de pesquisa e de estudo, com traduções aí muito dedicadas, né? Eu sou tradutora formada como tradutora, a gente trabalha assim com muita seriedade. Então, temos aqui, né, alguns dos livros. Aqui está me faltando 2 aqui nas mãos, mas façam aí a coleçãozinha dos livros de vocês, tudo coloridinho, as capas bonitinhas, e o conteúdo melhor ainda, né? Então, eu espero que vocês aproveitem, né? Passem lá no site. E uma coisa que eu esqueci, vou até voltar aqui, desculpem, eu vou voltar aqui, que eu esqueci de comentar, que é um pedido de quem está cuidando das vendas na editora. Pessoal, às vezes vocês compram, vou clicar aqui, comprar o do Bardesanes, por exemplo, vocês clicam para comprar e vocês estão esquecendo de finalizar a compra. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 2 livros no carrinho, né? Se vocês verem aqui embaixo, na direita,
tem um ícone do WhatsApp, que é se vocês precisarem falar diretamente, né? A gente tem, às vezes não responde na hora, né? Temos aí algumas pessoas ajudando, mas somos uma pequena equipe de pessoas que às vezes estão no emprego, aí precisa atender a demanda da editora, mas olha, muita honestidade, muito trabalho sério aqui, a gente sempre vai responder e o livro está chegando a todo mundo, está chegando em quem compra. Tá indo certinho. Mas o que eu queria comentar aqui é que qualquer dúvida vocês mandam um WhatsApp, mas aí vocês vão aqui e cliquem em concluir a compra, né? Vamos ver aqui, fazer com vocês. Aí vocês colocam os dados de faturamento e endereço e aí tem as opções de pagamento. Então, tem a opção aqui, que é o que tem dado problema às vezes, tem a opção por Pix. E a gente está recebendo o Pix. Só que aí você faz o Pix e não conclui, não clica aqui em finalizar a compra. Então, gente, quem comprar por Pix, né, clique em finalizar, garanta que você foi todo o processo até o final do site. Porque o que está acontecendo? Às vezes a gente está recebendo Pix sem saber de quem veio. Assim, tem o nome da pessoa que enviou, né, o banco fornece, mas a gente não tem aqui o registro pelo site do endereço da pessoa e de qual foi o pedido. Então, às vezes, comprou aí 3 livros, sai um valor aí, mas não tá, o pedido não é finalizado, né? Então, a gente recebe o Pix na conta e a gente fica atrás de saber quem é o Beltrano, né? E aí manda nos grupos. Alguém aí fez uma compra que mandou o dinheiro, mas não finalizou, a gente não tem como enviar, né, pelo correio se a gente não sabe qual é o pedido e não tem o endereço. Então, quando vocês forem comprar, né, garantam que vocês clicaram em finalizar a compra. Também dá para comprar por PayPal, inclusive a gente envia para Portugal e lá na CLUC, no Centro Lusitano Cultural, ligado ao nosso amigo Anacleto, ele também tem uma remessa com ele de alguns desses livros, e aí dá para comprar lá em Portugal. E também dá para retirar, para quem mora no Distrito Federal, dá para retirar lá no local da editora. Mas o fato é que a gente envia aí toda semana os pedidos, vai fechando os pedidos, a gente envia, mas se você fez o Pix, manda um WhatsApp para a editora, confirma a compra, vê se você clicou até o final, se confirmou o endereço. Às vezes o e-mail de confirmação de compra não é automático, né? Nós não somos uma grande loja, né? Não é mas a gente faz aí a confirmação à medida que os pedidos vão chegando, a gente tem um trabalho manual aí de respondendo e confirmando as compras, e toda semana os livros são encaminhados para os seus novos donos. Então, é isso, eu queria deixar esse recado, porque teve algumas vezes esse problema da gente receber o pagamento, mas não saber como mandar para a pessoa, né? Então, vão até o final aqui no processo. E é isso, gente. Tá aí os livros. Muito obrigada pela atenção de vocês. E espero que seja boa leitura, que vocês sigam os caminhos das almas de vocês, né? Cada alma tem uma afinidade, né? Eu gosto muito das tradições orientais, gosto da Vedanta, li o Bhagavad Gita, amei o Bhagavad Gita, gosto do Viveka Chudamani, né? Até o nome aqui do canal é Viveka, discernimento espiritual, né? Para a gente aprender a discernir, escolher as coisas idôneas, verdadeiras das tradições espirituais sérias, não os charlatões. Mas todo mundo sabe, né, que é o foco aqui do canal, é a tradição gnóstica. Né? Aqui a gente já tem 2 livros da tradição gnóstica publicados, a tradição gnóstica cristã, estoica, os essênios, que é gnosticismo judaico, setiano, existe também a gnosis islâmica, e cada pessoa vai sentindo as afinidades da sua alma. Eu sou apaixonada pelas tradições do Graal, os ciclos do Rei Arthur, e outras pessoas vão gostar mais do yoga, da Vedanta, outras pessoas vão gostar mais do budismo. Tem livro budista, né, para sair, como eu comentei ali, o Tahatantra, sobre a natureza Buda. Então, a gente quer que todo mundo possa encontrar os seus caminhos em direção ao bem, ao à iluminação, ao nirvana, mas que sejam caminhos idôneos, que sejam pautados por uma busca da verdade, da justiça, do bem, do belo, e daquilo que realmente transforma a nossa consciência e nos liberta dessa ignorância fundamental, das paixões que nos causam tanto sofrimento. Então, eu queria fazer esse tour no site com vocês, espero que tenha sido bacana aqui a gente ter essa conversa aqui, no meu caso unilateral, né, porque não está ao vivo, mas fazer esse tour aqui para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho, que é feito com tanto carinho.
Então, a gente fica muito feliz quando a gente recebe uma foto, um feedback, de uma pessoa feliz que o livro chegou e que está sendo uma leitura proveitosa, porque tem muita alma nesse trabalho, tem muita pesquisa e muito conteúdo. Então, não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar e mandar para os seus grupos, comentar. Me contar se você já tem algum dos livros e leu, eu quero saber, gente. Vocês estão lendo? O que vocês estão achando? A gente quer saber. Então, deixem aí nos comentários. E até um próximo vídeo, que eu possa gravar mais vídeos agora respondendo as dúvidas de vocês também. E não deixem de acessar o link para a editora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, eu vou deixar o link para o site. Rapidinho vocês vão lá, fecham a compra, rapidinho o correio manda para casa e vocês podem começar a ter vocês mesmos também esse material tão profundo em português na casa de vocês, para vocês tocarem a alma, né? Que não é só sobre estudar, mas também pode estudar, assim, quem está aí cursando filosofia, teologia, ciência da religião, aproveitem, né? Mas estudar e transformar e refletir junto com os ensinamentos e que isso seja uma transformação na alma, na vida de vocês também. Então é isso, um beijo para todos, até o próximo vídeo.